Olá, começa agora mais uma entrevista com o candidato a prefeito e vice-prefeito da cidade de Porto União. Lembrando que na semana passada tivemos os candidatos de União da Vitória e nessa semana são os candidatos da cidade catarinense. Exatamente. Lembrando que além da transmissão pela TV 1000, a nossa entrevista está passando neste momento pela Rádio Educadora Uniguaçu na 101.9. Exatamente. Muito obrigado, Karine. E hoje a gente recebe os candidatos aqui do nosso estúdio, Celestino e também Milton, ambos professores. Sejam bem-vindos ao estúdio do TJB. Para começar, então, vamos repassar as regras da nossa entrevista de hoje. Nós começamos com as perguntas que são iguais para todos os candidatos. Isso mesmo, são 4 perguntas iguais, 2 ao candidato a prefeito, 2 ao candidato a vice, e após essas respostas, a gente faz o sorteio de mais 3 perguntas que foram enviadas pela população, sendo 2 perguntas ao candidato a prefeito e mais uma ao candidato a vice. E lembrando que essas perguntas, como foram enviadas pela população, algumas pessoas contextualizaram, colocaram algumas informações, algumas opiniões junto com a pergunta. Então são opiniões, são pontos de vista de quem fez a pergunta, né? Não corresponde a mim, nem a Karine, nem a TV 1000 e nem a Rádio Educadora Uniguaçu. Exatamente. Para cada pergunta, 3 minutos de resposta. Terminando esse tempo, nós estaremos então desligando os microfones. Perfeito. Então, e todo esse conteúdo que a gente vai fazer nessa entrevista agora fica disponível nas redes sociais da TV 1000, né? Então é um conteúdo sem cortes, né? Tanto que vai ser transmitido na TV, na rádio e disponibilizado nas redes sociais, sem nenhum corte. Então o pessoal que está acompanhando, quer assistir novamente depois, né? Rever as respostas, esse material fica disponível. Ok, vamos então ao início da nossa sabatina. Cada candidato terá 2 minutos para sua apresentação. Peço primeiro ao candidato a prefeito de Porto União que se apresente 2 minutos. Bom dia, Bruno. Bom dia, Karine. Professor Milton, a assistente que está colaborando aqui, e todos os telespectadores da TV 1000, da União da Vitória, Porto União. Então, eu sou o professor Celestino Glabo e trabalho na escola Cid Gonzaga e Bernardina Schroeder. Trabalho há 26 anos na escola pública. Sou natural de Porto Vitória, moro no bairro São Pedro desde 1998, quando casei, constituí a família. Então, e acima de tudo, eu sou um trabalhador, como muitos e muitas de Porto União. Sempre defendi os trabalhadores, já fui coordenador regional do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o SINT, de Santa Catarina. E também eu sei os problemas vivenciados pela população, né? Então, eu também, uma época, pretendia ser padre, em 1987, 1990, né? Depois resolvi ingressar na Sagrada Família, não de Nazaré, mas na Sagrada Família, né? E estamos aqui, né? Trabalhando no serviço público há 26 anos, defendo a educação pública, todos os serviços públicos, né? E a gente já participou várias vezes da política, de forma simples, fazendo campanha cara a cara, conversando com o povo, né? Nossa campanha é simples, sem recursos, poucos recursos, mas nós temos muita vontade, muitos projetos aí e propostas para a população, né? Então, estamos abertos ao debate, às discussões. Agradeço mais uma vez à TV 1000, né, a direção por dar essa oportunidade de a gente estar conversando sobre os candidatos e a população também, para que a população possa conhecer nossas propostas. Ok, obrigada, candidato, pela sua apresentação. Seguimos então com a apresentação do candidato a vice-prefeito de Porto União. 2 minutos para a sua apresentação, por gentileza. Sou o professor Milton Schor, nascido e criado em Porto União, no interior do Maratá. Filho de Beno e Maria Schor, venho de uma família de 8 irmãos e irmãs. Tenho 4 filhos, o Harrison, o Edna, o Eric e o Kainan. 2 netos, Dominique e Mônica, e a Nora Glória. O meu sonho era ser, como todo jovem, ser jogador de futebol. Só não foi porque aqui não tinha escolinha, mas poderia ter sido. E depois professor de Educação Física e acabei me formando em Geografia, ao qual me identifico muito com os problemas sociais, ambientais, turismo, esportes e
essas coisas específicas que direcionam diretamente à população. Tive que ir embora por motivo de força maior, porque aqui, pelo que eu vejo, depois de 40 anos voltando, temos os mesmos problemas de antes, né? Falta de emprego, falta de oportunidades. Aí fui assumir minhas aulas em Joinville, Garuva, onde lecionei por mais de 30 anos, deixando lá milhares e milhares de alunos. Ajudei a construir boa parte da cidade de Garuva, onde mais de 80% das pessoas foram meus alunos, e deixei uma boa impressão lá, fiz a minha parte, meu projeto, voltei a Portunhão por motivos de saudades, né? E pretendo aqui continuar contribuindo, como lá sempre participei de conselhos, todos os conselhos, fui presidente de partido, presidente da APP, conselho deliberativo, fui líder comunitário de associação de moradores, criou-se uma ONG, né? Sempre participando de fóruns, debates em Joinville, sempre deixando o melhor para a população e para a comunidade local, nacional e até mundial. Muito obrigado pela sua apresentação. Excedemos o tempo limite de 2 minutos, né? E agora a gente passa para essa próxima etapa, que é as perguntas, né? Iguais a todos os candidatos que passam aqui pela nossa entrevista, nossa sabatina começando, né? Essa primeira é o candidato Celestino. Candidato, Portunhão é uma cidade que depende muito do setor agrícola e madeireiro. Quais são suas propostas para fortalecer esses setores e, ao mesmo tempo, diversificar a economia local para gerar mais empregos e também oportunidades? Tempo de 3 minutos. Muito bem. Agricultura e setor madeireiro. Veja, Bruno, e população que nos assiste, todas as cidades que tiveram a madeira, a serraria, no passado, a União da Vitória teve até empresa que era a Rei da Imbuia, tinha muitas serrarias e foram fechadas. Por quê? A madeira leva anos, a imbuia leva anos para ser produzida, o pinheiro também, né? Então, não foi, quer dizer, nas políticas da época, a política da época, né, os políticos não pensaram muito em mudar o setor, ver outros setores da economia, né? Porque a madeira é um recurso que não é finito, no sentido que a natureza repõe, mas leva muito tempo. Então nós temos que pensar outras alternativas. Tem o reflorestamento de pinos, de eucalipto, a indústria de papel, celulose, que temos no nosso município, precisamos dar apoio sim, com certeza, mas eu penso que a estratégia é mudar o setor. Por exemplo, tem a indústria CNAP ali, do meu amigo Gilberto CNAP, setor metalúrgico, setor de malharia e outros setores, né? Nós temos, só em Portunhão, no microempreendedor individual, 2.490 pessoas, uma política criada no governo Lula, em 2008, e nós vamos fortalecer isso. O Simples Nacional, mais de 1.000 empresas no município, também criado pelo governo Lula em 2006. Veja, nós temos que incentivar as pequenas e médias empresas aqui no município com essas políticas para reduzir a burocracia, reduzir o custo, né? E temos que fomentar, criar linhas de crédito, né? Porque o mercado não é tão simples assim. Quem tem mais poder de barganha tem mercado garantido, as grandes empresas dominam, e o pequeno muitas vezes não consegue sobreviver no mercado, né? E então temos que incentivar as pequenas empresas, as pessoas que têm vontade de abrir o seu negócio, ou as que já estão, fazer parceria com o Sebrae, né, tá? Com universidades, criar um fomento de crédito, assessoria e assim por diante, né? Quando surge a eleição, tem gente que promete trazer grandes empresas. Lembra a história da Granja no Nova Vitória? Cada vez que tinha eleição falava da Granja, né? Tá? Até hoje não está lá, da Granja. Veja, no Brasil tem 5.565 municípios. Já pensou se cada município na época da eleição promete trazer uma grande empresa? Vai faltar empresa, né, cara? Então nós temos que pensar, valorizar o que nós temos aqui. Os pequenos, os empresários, quem tem vontade de investir no município, os empresários que já estão aqui, ampliar a área industrial, né, próximo à BR-280, que parece que já está saturada, tem que vir mais locais, né? E também essa questão do contorno rodoviário aí que entra nesse projeto, aí um projeto que vamos buscar junto ao governo federal, para que as empresas possam, né, fluir com o transporte de suas mercadorias. Obrigada, candidato, pela sua resposta.
Seguimos então com a segunda pergunta, que será direcionada ao vice-candidato. Candidato, qual foi a sua maior contribuição até o momento para o crescimento e o desenvolvimento de Porto União? O senhor tem 3 minutos de resposta. Certo. A minha maior contribuição aqui foi, por motivo de força maior, tive que ir embora daqui, mas me formei em geografia aqui, estudei, me preparei bem, fiz a pós pela Federal aqui e fiz o concurso público no estado de Santa Catarina e fui assumir as aulas, a minha cadeira lá em Garuva, região de Joinville. Então lá eu pude me preparar muito bem em todos os setores, como já falei, na vida pública, tudo que foi possível eu participar como cidadão, eu participei, fiz a minha parte. Poderia ter feito muito mais, mas dando aula 3 turnos é complicado, filhos para cuidar, 3 turnos de aula, por motivo de salário que até hoje não é condizente com o trabalho que o professor exerce. Ele é o profissional da área da educação e a gente nunca é lembrado para nada. Nós somos só o burro de carga que tem que carregar o fardo, mais fardo. E a gente tem que estar, o professor precisa estar melhor cuidado para poder oferecer um trabalho melhor ainda para os seus alunos. Que ali está o futuro. A semente é ali, o futuro é lá na frente. Se a gente não consegue educar bem as suas crianças, o que nós vamos colher no futuro? Esse ditado é correto, o que você planta, você colhe. Então a minha maior contribuição aqui para Porto União, eu trouxe de fora para cá, né? Me preparei, hoje tenho bastante experiência, conhecimento em todas as áreas, que é o que nos confere a área de geografia, que a gente trabalha em todos os setores da sociedade, inclusive o meio ambiente, principalmente o meio ambiente, porque sem meio ambiente não adianta você ter lá um monte de coisa, mas se o ar, como está o Brasil, como está o planeta, há mais de 20 anos a gente vem alertando. No 2º grau a gente já estudava sobre o problema ambiental, tem que tomar cuidado. Isso é coisa de ecologista, né? E não era coisa séria. Hoje está aí a colheita do que se plantou todo esse tempo aí, né? E está difícil de recuperar isso aí. Obrigado. Obrigada, candidato, pela sua resposta. Seguimos então com a terceira candidata, que é direcionado ao candidato a prefeito. Candidato, se eleito, qual será a sua primeira ação e mudança frente à Prefeitura de Porto União? 3 minutos para a sua resposta. Muito bem, Karine. Eu antes falei bastante, não deu tempo de falar da agricultura, né? Eu vou aproveitar esse tempo e depois eu falo sobre as primeiras ações. Na agricultura nós temos projetos, por exemplo, criar um programa para a agricultura familiar, com o lixo reciclado, no caso os trabalhadores, ter uma linha de crédito quando ele chega lá, pesa seu lixo, e daí ele cria um crédito com o banco, com a prefeitura, fazer um programa para fomentar a agricultura familiar. Então, o trabalhador vai ter um produto orgânico, né, faz bem para a sua saúde e também gera renda para o agricultor, né? E, claro, essa questão do apoio à piscicultura, agricultura, né, a apicultura, a pecuária, demais, manter as condições para os agricultores, né, que o professor Newton falou. Agora, se nós formos eleitos, a partir do dia 1º de janeiro, essa segunda pergunta, nós vamos, desde o início, já priorizar a questão da área social, né? Veja, na saúde pública, por exemplo, tem gente esperando consulta meses e meses, consulta com especialistas, cirurgia, tem gente que fala muito mais de anos esperando, tá? Exames. O asfalto é importante, mas o asfalto pode até esperar 1 ou 2 anos, nós vamos investir também em asfalto, mas a saúde das pessoas não pode esperar muito tempo, tem coisas que tem que ser para já, né? Então nós vamos fazer um mutirão na saúde. Como assim? A partir do momento que nós formos eleitos, se formos eleitos, já vamos articular esse ano com os deputados federais do PT, tem o professor Pedro que sai, tem a Ana Paula, e também o presidente Lula que apoia nós somos a única chapa candidato, o professor Celestino e o professor Nilton, apoiado pelo presidente Lula. Nós temos apoio do governo federal para angariar recursos e mais recursos no município e fazer um grande mutirão para diminuir o tempo de espera na fila do SUS. O SUS foi uma grande conquista do povo brasileiro, faz o atendimento básico, mas tem que ampliar, tem que melhorar, né? Em Porto União se investiu muito em obras visíveis, asfalto,
é importante, mas eu penso que a saúde das pessoas deve vir em primeiro lugar, né? A questão da farmácia do SUS 24 horas, veja, trabalhadores e trabalhadoras dos bairros, principalmente, né? Quem tem a menor renda, veja, a média salarial por União é 1,9 salários, segundo o IBGE, 2023. 74%, mais de 70% depende do SUS. E eu também uso o SUS e sei como funciona, né? Nós temos que investir. E a farmácia básica do SUS não tem que fechar as portas às 18 horas. Tem que ser 24 horas no final de semana, quando as pessoas precisarem estar lá, pelo menos o remédio básico. Pode ter certeza, se nós ganharmos essa eleição, nós vamos investir e cuidar mais das pessoas. Colocar o pobre no orçamento do município, como diz o presidente Lula, né? E fazer uma administração participativa, ouvindo a população nos bairros, as prioridades. Muito obrigado, candidato. E a gente segue agora com essa série das primeiras 4 perguntas que são iguais a todos os candidatos. Para finalizar essa primeira parte da entrevista, a pergunta agora é direcionada ao candidato a vice-prefeito, professor Milton. Muitas pessoas sentem que as decisões da prefeitura são tomadas sem consulta pública adequada. Quais mecanismos concretos vocês pretendem inserir para assegurar que a população tenha voz ativa nas decisões, especialmente nas questões que envolvem as questões orçamentárias e também as de planejamento urbano? 3 minutos para a resposta. Obrigado pela pergunta. Centenas de aulas eu ministrei para os meus alunos explicando o que é a verdadeira política. Sem partidarismo, mas a Bíblia nos diz, deixa bem claro, não façais nada por partidarismo, fazer por amor ao próximo, que é bom para todos, não para particulares. Então, o orçamento participativo é um projeto do PT, que já é usado desde os anos 80, né, que a comunidade é convidada a participar, você tem lá o recurso, o dinheiro e os problemas da comunidade. Isso é aula de geografia, né? Tem muito tranquilo aí. Então, lá na comunidade, no interior, ou na cidade, não importa, tu reúne a população com os líderes, convida toda a população e vamos lá ver os problemas que tem naquela comunidade. Tu faz uma lista aleatória ali, né, com os problemas reais, obviamente. Aí dentro daquilo ali, depois reúne o pessoal. Agora, dentro desses problemas que nós temos aqui nessa comunidade, nós vamos eleger o principal, aquele que é mais prioritário. Então, se tem lá o orçamento, eleito o problema, que tem que ser resolvido com mais urgência, aí vamos ver o projeto, a gente vê o recurso e vamos resolver esse problema. Depois a gente parte para o próximo. E assim em todas as comunidades. Aí, ouvir as pessoas, né, elas se sentem bem, que a verdadeira política é participar. Todos participar. Existe a política boa e a ruim, né? A boa é o preço do feijão, que tem que baixar, o preço do frete, que está muito alto, é um problema do nosso transporte. 80% de tudo que a gente transporta é caminhão, nada contra os caminhões, mas a gente tem Singapura e Taiwan, que são ilhas um pouco maior que aqui, município de Portunhão, Canoinhas, lá o principal transporte é o trem. Lá podia ter no caminhão, né? Nada contra os caminhões. Mas isso é uma coisa que tem que entender. Então a gente tem que ouvir a população, né, sobre tudo que precisa ser feito na comunidade. Né? Inclusive o orçamento, né, o que vai para aquilo, o que vai para aquilo lá. E é muito tranquilo. Aí o povo se sente bem. Eu ajudei a fazer aquele projeto, fui ouvido, né? Nada de fazer coisa fechada em gabinetes, fui eu que fiz, eu sou o bom, não é assim. Nós temos que fazer, porque o dinheiro é público, todos pagam os seus impostos. Né? Muito obrigado. Obrigada, candidato, pela sua resposta. Vamos então à próxima parte da nossa entrevista, que é onde os candidatos estarão sorteando as perguntas que foram enviadas pela população, pelos munícipes de Porto União. Da mesma forma, o candidato, após a leitura da pergunta, terá 3 minutos de resposta. Candidato, por gentileza. Vamos lá. Candidato, a receita anual do município é de aproximadamente 200 milhões. Destes recursos, 40% é folha, 11% é duodécimo,
15% saúde e até 25% educação. Sobrou 9%, ou seja, 18 milhões. Aí sobram as despesas correntes ordinárias, precatórios e, por fim, os investimentos. Se a proposta é melhorar a saúde e a educação, qual é a receita mágica? O senhor tem 3 minutos de resposta. Muito bem, obrigado pela pergunta, pelo telespectador que fez. Então, gente, olha, saúde, 15% constitucional, o município tem que aplicar. Na educação, 25%. Veja, por exemplo, na educação temos o recurso do Fundeb. Se o prefeito quiser aplicar valorização profissional, ele pode aplicar tudo, né? Tem a parte do Fundeb, né, que ele pode aplicar. Então, saúde também tem o 15%. O que a gente pode fazer? Buscar mais recursos, governo federal, né? Emendas parlamentares, governo estadual, também podemos dialogar. A gente é oposição, mas não somos inimigos, né? A gente tem que manter a questão institucional, né? Diferente do governador, que não foi acompanhar o presidente Lula quando inaugurou a obra. Eu penso que a gente tem que ser diferenciado, ter o direito de manifestar politicamente, ser do PT, outro é bolsonarista, mas a gente tem que ver o interesse público, né? Então, podemos buscar mais recursos, né? Por exemplo, essa questão, tem muitas isenções de impostos que governos dão também, podemos rediscutir, né? Não estou dizendo que vamos taxar ninguém, não é isso, mas, por exemplo, tem pessoas que, de repente, tem essa questão do refis e quem tem mais poder aquisitivo, eu penso que tem que pagar mais imposto, né? Diferente do trabalhador que vai lá no mercado, que já paga um imposto embutido, lá não tem como se livrar. Proporcionalmente, o trabalhador paga mais imposto do que os ricos, né? Nós pagamos mais impostos, porque já está embutido, né? O cara que ganha, sei lá, 100 mil, se pagasse 20 mil, 30 mil de imposto, ainda sobraria 70. Agora, o trabalhador que ganha 1.400, ele gasta só na alimentação, já é insuficiente, imagine os impostos, né? Tá? Então, podemos rediscutir essa questão de impostos municipais, não que a gente vá fazer uma taxação assim, não é essa a ideia, né? Mas no sentido de ser a questão mais igualitária, né? Tá? Então, tem outras formas de arrecadar recursos, sim, não existe milagre. Por exemplo, a questão do funcionalismo público. Se o problema é a receita do Fundo de Previdência, qual que é a ideia? Mais gente contribuindo, mais concurso público, vai ter mais arrecadação, né? Tá? Eu vejo a União da Vitória com um problema sério do Fundo de Previdência, né? Tem que estudar qual foi a origem, a causa disso. O Portunhão também tem a questão da reforma da Previdência, pelo que eu estou sabendo. Então, nós precisamos debater esses problemas e encontrar soluções, né? E o prefeito, ele vai ter uma equipe de assessoria, a parte financeira, técnica, né? Para estar discutindo, né? Porque não, necessariamente eu não preciso entender, ser formado em economia, mas, veja, a gente administra o orçamento da gente, a receita e despesa lá em casa. Em município também é assim, receita e despesa, né? A gente sabe fazer esse gerenciamento básico, toda a família sabe, e como sabe fazer, né, o pobre, né? Esticar lá, isso aqui não dá, eu tenho que segurar um pouco aqui, e é isso. Perfeito, muito obrigado, candidato. A gente segue agora com o mesmo formato de sorteio. Ao candidato a vice-prefeito vai sortear uma pergunta que foi enviada pela população. Perfeito, obrigado. Candidato, a pergunta é a seguinte: acha eficiente o atual contrato de transporte público? Cite uma melhoria que você implementaria caso fosse possível uma atualização nesse contrato. Tempo também de 3 minutos. Obrigado pela pergunta. Como estive fora há 30 e poucos anos, mas conheço como funciona o transporte público de Joinville, né, que tem lá seus contratos para 30, 40 anos e muitas vezes você não tem retorno para a população que vive reclamando que não tem ar-condicionado, ônibus quebrado, atraso, né? Então eu sei por Joinville, né? Mas os problemas aqui é menor, né? Mas com certeza o problema é o mesmo, né? Não sei como é que foi feito o contrato, como eu estive aqui, mas com certeza contratos têm que ser revistos. Você tem lá quem é o dono da empresa, ele tem lá os seus deveres, né? Tem as suas obrigações perante o poder público e principalmente a população que paga aquilo ali, né? Do orçamento.
Então tem que rever, com certeza tem que rever o preço, não sei quanto tempo que está rodando aí, né? Alguém poderia me ajudar, mas com certeza falta ônibus adequado, provavelmente não tem ar-condicionado, esse calor que está começando a fazer já. Não sei se os ônibus andam no horário certo, né? Mas geralmente atrasa, aí dá problema, né? E a população tem que ser bem servida com ponto de ônibus adequado. A gente anda um pouco por aqui, que eu retornei há pouco tempo, eu vejo que tem ponto de ônibus que não está bom. Tem lugares que você tem a calçada ruim, até para as pessoas poderem chegar lá. Então tudo isso tem que ser revisto, né? Se tem uma parte da cidade que foi até interessado, faz parte do pacote, né? Eu sou, além de geógrafo, sou paisagista também, né? Flor, bonito. Só que só plantaram do nada. E o resto da cidade, como é que está? Ali na Avenida de São Pedro, ali em João Pessoa, tem mais de 500 caixotes de flor. É lindo, mas um em cada espaço já estaria bom. A não ser que aqueles caixotes sejam levados para outro lugar. Inclusive, fiquei sabendo que até atrapalha o pessoal que anda lá, tira a visão, né? Mas voltando aos ônibus, com certeza temos que rever esse contrato e ver como é que está, né? E principalmente melhorar a vida de quem usa o ônibus, né? E assim tem que ser. Colocar as coisas na mesa, o problema está aqui, vamos resolver. Não existe problema sem solução. Todos têm solução. Às vezes é mais difícil, às vezes é mais fácil, mas tem que dar um jeito de resolver. É isso, legal. Ok, obrigada pela resposta, candidato. Vamos então para a terceira e última pergunta enviada pelo público, que será sorteada pelo candidato a prefeito de Porto União, por gentileza. Foi você. Vamos à pergunta. Candidato, vendemos muitos condomínios em União da Vitória, mas em Porto União a prefeitura exige ruas de acesso de mais de 5 metros, o que geralmente mata as construções de condomínios. Você pensa em analisar algo diferente para aumentar o número de ofertas na cidade? Tempo de 3 minutos para a sua resposta. Muito bem, Karine. Já vou responder assim, só queria fazer um complemento à questão do Nilton, o professor Nilton falou transporte. Eu estou em campanha, nós estamos em campanha nos bairros, e um dos principais problemas é o transporte, professor. Poucos horários, sabe? Tem que chamar a empresa, conversar com a população e achar uma solução para isso, tá? Então, o poder público é essa função. Os trabalhadores não podem ficar prejudicados com o transporte, tem gente que precisa vir para o centro, pouco horário, voltar para o trabalho, né? Então, agora, essa questão dos condomínios calçados. Veja, precisamos conversar com o setor, quem é do setor, para a gente encontrar uma solução. A nossa ideia não é decidir tudo em gabinete lá, prefeito, vice, algum vereador ou mais chegados. A ideia é ouvir a população, né? Tá? Aí tem também essa questão de condomínios, né? Envolve crédito, financiamento. Quem é que pode morar em condomínio? A imensa maioria dos trabalhadores não pode, né? Tá? Entendeu? Nós temos que pensar políticas de crédito, Minha Casa Minha Vida. Nós vamos, se nós formos eleitos, vamos fazer projetos, construir mais casas, sabe, para a população de baixa renda, né? Tem esse programa Minha Casa Minha Vida que eu penso que está pouco efetivo aqui em Porto União. Ele depende muito do prefeito fazer esse tipo de política, né? Então, é preciso sim pensar, conversar com a população do setor de obras, construção, né? Pensar o plano diretor da cidade, essa questão da verticalização, crescimento, né? Prédios, verticalização da cidade, né? Questão das calçadas, porque a gente vê muitas calçadas aí que bairros, no centro até que está mais uniforme, né? Tem feito uma política diferente nos últimos governos. Mas precisamos conversar com certeza. Precisamos achar soluções com o setor para também a ideia não é o poder público dificultar, né? O setor de construção civil, empreendimentos, né? Mas a gente encontrar uma solução para desburocratizar, né? Tá? E pensar de repente um conjunto com as entidades, os empresários aí, achar uma solução para esse problema, né? Tudo passa pelo diálogo, pela conversa, montar um projeto, né? E mandar
mandar para a Câmara, ver essa questão do município, a questão da urbanização, né? E por aí vai, né? Nossa proposta é conversar mesmo, né? Perfeito, muito obrigado aos dois candidatos pela participação, pela vinda aqui ao estúdio do TJ1000, lembrando que o áudio está pela rádio Educador Linguaçu, e para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, quer rever essa entrevista, basta acessar as redes sociais da TV1000. Lembrando também, Bruno, que no dia 2 de outubro acontece o debate com os candidatos a prefeito de Porto União, inclusive o candidato presente aqui no nosso estúdio, os dois candidatos, já confirmaram a presença no debate. E nós estaremos, então, oportunizando mais essa chance do nosso munícipe estar conhecendo as propostas dos candidatos. Perfeito. Então, mais uma vez, obrigado aos candidatos que estiveram aqui participando, respondendo essas perguntas. E para quem está nos assistindo pela TV1000 agora, segue com a programação da TV Cultura.